Se você tem perguntas que você gostaria de fazer sobre a sua situação e como o método do movimento perfeito avalia a sua situação e que indicações nós podemos lhe dar para você poder solucionar, dissolver o seu problema, entre no site no link Perguntando para Rosalie. A pergunta de hoje é a seguinte: a convite de amigos, participei de uma palestra sua e com certeza ela foi suficiente para mudar grande parte de meus errôneos pensamentos. Vou parar por aqui só para explicar uma coisa que é muito importante. Quando você vai em palestras motivacionais, ou faz um curso, ou vai a um filme, ele tem o papel de criar um estímulo em você, para você tomar consciência e se motivar. Mas para que você possa, para que possa ser suficiente para corrigir erros, pensamentos errôneos, ou seja, crenças limitantes que você tem sobre você, sobre a sua vida, você vai precisar de um trabalho bem mais consistente. Eu garanto para você isso. Você vai precisar de um trabalho consistente para vencer os seus condicionamentos passados. Então, eu fico muito feliz que a palestra tenha ajudado a motivá-la, porque um trabalho consistente vai ser necessário. Vamos prosseguir. Mas, por favor, me diga, como não me envolver e dissolver os problemas concretos e tangíveis do meu dia a dia? Tenho procurado sempre o lado positivo, e isso me ajuda a acalmar a alma, mas não a mente. Parece que vai explodir a qualquer momento. O que faz? Veja. Ela diz assim: mas por favor me diga como não me envolver e dissolver os problemas concretos e tangíveis do meu dia a dia. E é óbvio que o pensamento positivo, como ela diz aqui, tenho procurado sempre o lado positivo, isso me ajuda a acalmar a alma, mas não a mente, porque ela parece explodir. E realmente não basta. Infelizmente não basta. Um pensamento positivo não consegue dissolver problemas por si só. Agora, uma prática em que você aprende a vibrar, que é o conjunto dos seus pensamentos e emoções, no canal daquilo que você quer experimentar, consistentemente praticar isso, você começa a dissolver a sua situação já materializada, como ela diz, já tangível, já concreta. O que as pessoas precisam entender é que tudo que já está concreto na sua vida, tanto as suas soluções como os seus problemas, eles foram criados pelas suas vibrações energéticas, que é o conjunto dos seus pensamentos e das suas emoções. Nada chega de graça na sua vida. Nada chega sem a sua criação mental e emocional. Não existe como você experimentar algo que você não criou consistentemente. E ela continua criando, porque ela não conseguiu acalmar nem a alma. Já digo a você, o pensamento positivo não acalma nem a sua alma, nem dissolve seus problemas, infelizmente. O que vai produzir uma mudança são práticas consistentes de dirigir o seu cérebro para a direção daquilo que você quer experimentar. Por quê? Porque quando você começa a produzir esses conteúdos, você começa a produzir química, ânimo. E esse ânimo faz o seu cérebro atuar com duas habilidades fantásticas para você resolver qualquer problema que se concretize na sua vida. Dissolver qualquer problema, que é a intuição, a criatividade e a persistência. São habilidades que todo ser humano tem, porque tem cérebro. Mas muitas vezes não usamos nem a intuição, nem a criatividade, nem a persistência, porque as nossas vibrações são tão voltadas para o problema, como a dela, que ela parece que vai explodir. Vai explodir sim, o seu corpo vai explodir. Porque se você continuar focada nos seus problemas concretos e tangíveis, você vai atrapalhar a maravilha do trabalho inteligente das suas células. O seu corpo é feito de células inteligentes, que todo o tempo estão produzindo renovação, restauração e equilíbrio. Se você não interferir no trabalho dela com as suas vibrações resistentes, ou seja, se você deixar as suas células trabalharem, você vai produzir vitalidade constante no seu corpo. Aliás, vitalidade, nós vamos perdendo a vitalidade na nossa vida, não porque envelhecemos. Não! É em função do acúmulo de vibrações resistentes, de vibrações nos problemas e nas vibrações de reclamações. Aliás,
se você for verificar aquelas pessoas que aparentam 10 anos menos, 5 anos menos, vocês vão detectar que essas pessoas reclamam muito pouco da vida ou nada. Agora, preste bem atenção, se você vê uma pessoa muito envelhecida, perguntar a idade, ela representa ter mais do que a idade, fica mais um pouco na presença dela. E você vai ver como ela vibra falando de problemas e reclamando e das coisas que incomodam. Com uma fluência verbal incrível na vida e com relação às pessoas em direção do problema ou da doença. Veja, quando você fica doente e você se foca excessivamente, fica com uma tensão crônica na sua doença, a sintomatologia piora. É isso que naturalmente a gente faz, né? Só fala daquilo, só pensa naquilo. Por isso, uma das coisas imediatas que temos que tentar é solucionar, aliviar a sintomatologia. Uma das coisas que eu digo muito para as pessoas, que tem pessoas que resistem até à medicina atual. Graças a Deus eu nasci no século XXI com essa medicina avançadíssima, com medicações para reduzir a nossa sintomatologia. Porque quando nós reduzimos a nossa sintomatologia, naturalmente os nossos pensamentos, as nossas emoções se aliviam. E nós começamos a entrar de novo no canal das coisas boas. Não resista à evolução e à tecnologia. Se ajude. Isso quer dizer que ainda bem que existe uma medicina avançada, porque muitas vezes, gente, uma pessoa está tão deprimida, está tão debilitada quimicamente, que antes dela aprender a lidar com o cérebro, ela tem que corrigir esse balanço através de medicações fantásticas. Não resista a isso. Não, eu não vou tomar essa medicação. Sabe o que vai acontecer? O seu sintoma vai piorar, você vai ficar trancado naquela situação, está bem sujeito, mas muito sujeito, a você ficar vibrando consistentemente no problema e ele piorar. Depois você pode usar tecnologias. Quando você sente alívio, você pode aplicar o método do movimento perfeito, que é muito além de pensamento. Como essa cliente, como essa pessoa que fala, ela não consegue... ela pensa que o pensamento positivo acalma a alma, mas não a mente. Parece que vai explodir. O que eu faço? O pensamento positivo ele é muito bonito, são frases muito bonitas, não é? Mas infelizmente ele tem pouca vibração. Se uma pessoa tem um pensamento positivo, todo o foco dela depois se volta em direção a reclamações, a focar no que incomoda. Essa é a nossa natureza, precisamos vencer essa natureza porque hoje a ciência prova que quanto mais você focar cronicamente em algo que você não deseja, ou na falta daquilo que você deseja, você produz um desalinhamento do seu bem-estar físico. Você começa a sentir desconforto dentro do seu próprio corpo. E veja bem, todas as áreas da sua vida você vive através da perspectiva do seu corpo. E se você não está se sentindo bem, se você está sentindo depressão, se você está sentindo angústia, ansiedade ou dor, é impossível, humanamente impossível, você ter pensamentos e emoções de qualidade. Nesse momento você cria vibrações resistentes. E por você permanecer nela mais tempo, a sua sintomatologia, a sua dor, a sua depressão, a sua ansiedade se mantém. Isso quer dizer que você precisa interromper esse padrão, às vezes com uma medicação, e às vezes, e muitas vezes, com determinados momentos específicos do dia, praticar técnicas de controle mental que induzem o seu cérebro, o seu pensamento a criar vibrações de poder. Isso é o método do movimento perfeito. Se você quer saber mais, se você quer dissolver os seus problemas, sejam eles a nível emocional, a nível profissional, a nível financeiro, a nível de saúde, aprenda a utilizar o seu grande potencial. Aprenda a usar essa tecnologia. Existe. E não é pensamento positivo, não é frases que você vai ficar repetindo. Não. Não adianta você ficar dizendo não se envolva, dissolva, não se envolva, dissolva. Não é isso. Isso é apenas um princípio do movimento perfeito. Existem várias técnicas do movimento perfeito que trabalham não se envolva, dissolva. Uma delas, por exemplo, que muitas pessoas só com o tempo começam a entender, nós produzimos a água do movimento perfeito.
A água é um dos elementos que mais produz a saúde no seu corpo. Se você tomar 4 dessas garrafinhas de água por dia, você garante uma maior fluidez no seu corpo. As suas células vão agradecer. Tem 2 componentes importantes nessa água. Essa água, ela foi criada do Movimento Perfeito porque ela se tornou uma técnica. Você recebe todas as instruções para usá-la diariamente. Está escrito aqui, não se envolva, dissolva. Então, é para que você fique com essa âncora muito próximo de você, para que durante o dia, quando você começar a se envolver com um problema, ou no computador ou com uma pessoa, você olhar para a garrafinha de água e lembrar de não se envolver com aquele problema, dissolver, voltar-se para a solução, voltar-se para aquilo que você quer. Se você não pratica, se você não usa, se você não leva, essa é uma das técnicas mais simples do princípio não se envolva, dissolva do Movimento Perfeito. Mas a gente usa, eu uso diariamente, além de estar alimentando o meu corpo com um dos elementos mais importantes, que é a água. Ela está sempre me recordando a não me envolver com os problemas, dissolvê-los, que significa não negar. Você não precisa negar o seu problema, mas você não precisa ficar dentro dele, mergulhando dentro dele. Você aprende a focar na solução. Então, você pode aprender a praticar essa técnica simples. Existem muitas outras técnicas para você aplicar. São técnicas e não pensamento positivo. Tem a técnica do alinhamento do movimento perfeito e tem a técnica da caixa preta. São técnicas básicas que têm o princípio não se envolva, dissolva como base delas. Venha participar do movimento perfeito. Eu tenho certeza que um dos formatos que nós temos dentro do Movimento Perfeito vai satisfazer você. Ou vai ser através do atendimento individual, através dos nossos cursos, ou através dos encontros, através do site, através deste programa. Sempre existe uma forma ideal para você. O que nós estamos fazendo aqui? Qual é o meu papel? É que você, que está me escutando, tome consciência. Esse é o grande diferencial que nós temos para começar a resolver a nossa vida. É o primeiro passo, tomar consciência de como estamos usando o nosso pensamento e as nossas emoções, a nosso favor ou contra, e como modificar isso. Vem para o Movimento Perfeito. Você vai aprender algo muito significativo para a sua vida. Eu achei maravilhoso. Então, tudo coisa que, claro, a gente tem que agora começar a praticar, né? Tudo vem na prática, mas maravilhoso, me esclareceu muitas dúvidas, muitas coisas, questão das crenças, tudo isso, que agora é botar em prática, mas maravilhoso mesmo. Na verdade, acho muito bom o curso, é a segunda vez que participo do Movimento Perfeito. Acho muito boa a maneira de pensar, de você ir praticando essas coisas, colocando em prática, né? Não adianta você vir aqui e aprender e não colocar em prática, sair daqui e continuar no mesmo, né? Se você tem que fazer o exercício, porque isso vai acontecer durante certo tempo, né? Muito bom. Achei muito interessante, achei muito bom, achei o conteúdo muito claro e nítido pra gente conseguir fazer. Não achei uma coisa impossível, nem uma coisa assim que não tem lógica. Na verdade, quando a gente estuda comportamento humano, quando a gente está nessa área, a gente consegue automaticamente entender de que realmente as coisas não são espetaculares ou difíceis de fazer. Na verdade, tem que ter treinamento e tem que realmente usar as técnicas para conseguir mudar o padrão mental, o modelo mental que a gente traz desde cedo da nossa vida. Achei muito bacana. Então, de parabéns. Eu recomendo o treinamento de vocês, principalmente porque hoje tem muita gente que tem problema financeiro e não sabe a origem e tenta encontrar no dinheiro, às vezes, ou em ganhar mais, a solução. E aqui nesse programa você consegue ver um diagnóstico bem claro de o que é que está errado e você vai encontrar exatamente as respostas. Cada um tem as suas. Eu particularmente vim aqui para conhecer o programa para os outros e sair com respostas para mim. Então eu recomendo de fato. E é contagiante.